Para quem não sabe ainda o que é mindset, nada mais é do que o conceito de mentalidade, configuração mental. Isso é muito evidente, vários livros, vários autores que retratam sobre isso. Essa mentalidade, essas configurações mentais, elas que nos moldam sobre as nossas crenças, sobre as nossas atitudes, sobre a forma como nós enxergamos o mundo, a forma como nós lidamos com os nossos desafios e, principalmente, a forma de como nós tomamos as nossas decisões. E aqui eu estou falando não só do cliente, eu estou falando do cliente e do vendedor. Eu estou falando de qualquer pessoa. O mindset, ele representa isso. Mas para você entender o mindset do cliente, nós vamos ter que começar do início, bem do zero mesmo, para entender a nossa própria cabeça. O que passa na cabeça de cada um. Vocês vão começar a entender isso. Porque entender o cliente, sem você entender a você mesmo, é como se você estivesse se perdendo no meio de um labirinto. Porque existem milhões de possibilidades. E cada cliente, ele está envolvido em uma possibilidade. Ele tem um desejo, ele tem um problema, ele tem um sonho, assim como você também tem, assim como eu tenho. Então, para você poder entender a cabeça de alguém, você tem que entender primeiro a sua cabeça e o que se passa por ela. E é sobre isso que a gente vai comentar aqui, que a gente vai falar, que eu vou explicar, que eu vou dar exemplos para vocês entenderem de fato o que isso pode colaborar na vida de vocês daqui para frente. Porque é isso que eu prego. E isso é só uma parte de todo o que a gente está planejando aqui. Esse conteúdo ele é direcionado principalmente para você fechar um negócio. Vamos fazer a política da boa vizinhança. Aqui você vai fechar um negócio de uma coisa que você já faz. Uma coisa que você já tem experiência, da sua empresa. Você não vai começar a fechar um negócio de algo que você nunca fez na vida. Fechar um contrato de algo que você nunca vendeu. E você vai aprender... Por que você precisa aprender sobre mentalidade para você vender para o seu cliente? Como eu falei no slide anterior, cada pessoa ela tem seus desejos, suas dores, suas realizações e principalmente o seu momento. Você hoje está no momento, de repente, de comprar uma casa. Você hoje está no momento de comprar um carro. Você hoje está no momento de pagar uma dívida. Você hoje está no momento de abrir uma nova empresa. Cada pessoa está no seu momento. E quando um cliente vem procurar você para fechar uma obra, para fechar um projeto, você precisa entender qual que é esse momento na vida dele. Existem várias maneiras de você entender isso. E é isso que a gente vai conversar daqui para frente. Para que funciona o mindset quando você precisa entender o cliente? Você vai entender como você transforma os seus contatos em contratos. Por que eu falo isso? Conversar com o cliente no WhatsApp, pessoalmente, já é o início de um primeiro contato. É o início de uma conexão. E é isso que vai fazer você ter possibilidade de venda ou não. Você pode ser o melhor empreiteiro, o melhor engenheiro, o melhor arquiteto, azulejista, não sei. Você pode ter a melhor empresa, mas se você não tiver a comunicação com seu cliente, que é o primórdio de uma negociação, o seu negócio já começa errado. Você tem que gerar essa conexão desde o início. Eu sou engenheiro. Eu vivi isso na pele por muitos anos. Essa questão de ser travado para conversar com o cliente, ser travado para oferecer o meu serviço. Durante muito tempo eu fiquei dependendo de indicações. Até a hora que eu percebi que se eu vivesse assim, eu ia fechar a empresa. Eu não ia mais conseguir contratos. E foi quando eu virei essa chave que eu fui entender mais sobre a mentalidade do ser humano, o comportamento. Foi quando eu comecei, de fato, a alavancar a minha construtora, a minha empresa de projetos, as minhas parcerias, o meu network. Ou seja, hoje eu consegui virar uma referência não só pelo que eu sei fazer de excelência, mas por tudo que eu me permiti aprender. Então, por isso que eu acredito que os engenheiros, arquitetos, construtores, todo mundo que é envolvido na construção civil é muito técnico. E essa parte técnica nossa, ela peca muito, porque a gente não aprendeu sobre vendas em lugar nenhum, não aprendeu sobre entender as pessoas em lugar nenhum, a gente aprendeu a calcular, resolver problemas e tudo, e isso é normal. Só que é uma carta na manga que a gente tem. Se você tem experiência com obra de 20 anos, quem é outra pessoa que vai ter a sua experiência? Quanto mais você entender sobre a mente do seu cliente, você vai conseguir passar de uma conversa, uma negociação insegura,
há uma conversa barra negociação clara. Seu cliente ele vai te entender melhor. Você vai eliminar as dúvidas e você vai ganhar a confiança do seu cliente já no início. E o segundo pilar, geralmente, quando a gente começa a negociar com o cliente, a gente não tem um ritmo, a gente não tem uma ordem, a gente começa a falar e já só quer vender, 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 vender. Não é isso que faz o seu cliente comprar. O que faz o seu cliente comprar é você ter segmentado essa ordem, você seguir uma ordem cronológica correta, você não colocar, como meu avô falava, não colocar o carro na frente dos bois. Porque com isso, você consegue manter o foco dessa reunião, dessa negociação, dessa conversa. Você vai conseguir colocar o seu cliente focado naquela negociação, assim como você vai estar. E o terceiro, que é mais importante de tudo, é que você vai transformar aquelas objeções, que geralmente é valor financeiro, você vai transformar essas objeções em próximos passos para você fechar o negócio. Então, a objeção é um questionamento. Se o seu cliente vem com um questionamento, ele está tendo uma objeção. E o que eu sempre falo aqui nas minhas redes é que se você começar a entender que a objeção é uma oportunidade, você vai de fato conseguir transformar essa coisa ruim, esse questionamento, objeção, você vai conseguir transformar isso em um passo muito confiável para você fechar um contrato. Como que eu faço isso? Eu vou te explicar daqui a pouco. Esse material que eu criei para vocês, ele é como se fosse um guia. Eu vou deixar essa live aqui gravada para vocês assistirem depois. Com mais tempo, mais foco, o quantas vezes forem necessária para vocês entenderem de fato cada passo desse processo. Por que eu criei esse guia? Justamente para mudar esse cenário da construção civil. Durante muito tempo eu precisei de profissionais que soubessem passos básicos de venda e eu não conseguia achar muitas vezes esses profissionais. Muitas vezes eu tinha que treiná-los. E até então que eu entendi que isso é uma deficiência do próprio mercado da construção civil. Para que você não se torne aquele vendedor agressivo, chato, aquele vendedor petulante, para que você se torne, de fato, um vendedor profissional, além do profissional que você já é da construção civil. Não importa se você vende obra, projeto, o que você faça na construção civil, todos os envolvidos nessa engrenagem são vendedores.